Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar um pouco mais sobre o Grêmio. O Mano Menezes vai ser o técnico do Grêmio para 2026. Eu vou explicar rapidamente o que eu penso, o que eu gostaria que acontecesse, mas eu vou trazer alguns indícios que eu começo a compreender o porquê da permanência do Mano na próxima temporada. Vamos falar também um pouco sobre o William, né, que não deve ficar à disposição de forma imediata já nesse jogo contra o Vasco. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio e falar sobre Mano Menezes ficando ou não na próxima temporada. Nesse vídeo, deixa eu te falar da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo. Multa é algo que tu precisa resolver pagando. Não adianta deixar ela parada ali, ela vai gerar juros. A multa já vai gerar juros. Ela pode trancar o teu licenciamento e tu pode parar até na dívida ativa. Então vai aqui, ó, link na descrição, clica no link. Tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, não paga nada e utiliza o cupom BAGÉ20, porque se tu tiver alguma pendência em aberto, tu vai poder parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito e com esse mesmo cupom BAGÉ20, tu ainda tem 20% de abatimento nas tuas taxas de cartão. Link na descrição aqui, ó, clica no link e baixa o aplicativo da Zapay. Bom, vamos começar pelo William, né? O William não deve ficar à disposição, não deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco na quarta-feira. Talvez, inclusive, não viaje para o Rio de Janeiro para trabalhar mais uma semana e aí retomar só na próxima semana só na semana que vem, né? Porque o Grêmio joga quarta contra o Vasco, depois joga no sábado lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O William é um jogador que, se ele tiver a condição de 3 jogos, ele já vai nos ajudar muito. Mas acredito que seja justamente esse receio que o Mano esteja ainda sentindo de colocar o jogador não estando 100%. Então, também concordo, acho que deixa ele para entrar 100%, se ele tiver a condição de 3, 4 jogos, para mim já será o bastante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar sobre o Mano Menezes. No sábado, quando eu trouxe a informação do Paulo Pelaip sendo diretor executivo de futebol já acertado, já definido, batido o martelo pelo Grêmio, começa a se encaminhar uma situação da permanência do Mano Menezes. Obviamente que não oficializado, ele tem contrato até o final de dezembro, mas ele vai ser o técnico do Grêmio para 2026. E aí eu vou repetir para vocês o que eu disse quando o Mano chegou aqui, tá? Lá na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, depois da demissão do Gustavo Quinteiros. O Mano não é o meu técnico preferido, mas o Mano era um técnico que eu julgava um remédio necessário para aquele momento do Grêmio. Passado alguns meses, eu inclusive já pedi a demissão do Mano, eu acho que o Mano ele não conseguiu fazer com que o Grêmio evoluísse a questão tática. Eu vejo assim, acho que a melhora do Grêmio se dá muito mais pela qualificação que teve do elenco nesta janela de transferências do meio do ano. Mas vamos lá, uma coisa é o que eu penso, o que eu quero, outra coisa é eu tentar entender que seja diferente do que eu quero o pensamento do novo presidente do Grêmio, Odorico Roman. Primeiro que o presidente Odorico já tinha feito elogios ao Mano, dizendo que, primeiramente dizendo que o Mano estaria sendo analisado e num segundo momento dizendo que era um admirador da forma do Mano comandar. Bom, algumas diferenças do Mano 2025 para o que pode ser o Mano de 2026. Primeiro, o Mano vai ter um elenco mais qualificado, porque a promessa do próprio presidente Odorico Roman é de pelo menos 4 contratações, em algumas delas em nível de seleção brasileira. Segundo, que a chegada do Pelaip, ela traz uma blindagem que até então o Mano não tinha. O Pelaip trabalha com o Mano desde 2005. Ele foi buscar o Mano, que era técnico do Caxias, para o Mano assumir o Grêmio na Série B. Deu muito certo e de lá para cá, são vários anos, são mais de 20 anos trabalhando juntos. Inclusive os dois trabalharam juntos em outro momento no Corinthians e em outro momento também no Flamengo, numa rápida passagem do Mano Menezes por lá. Bom, o Pelaip vai trazer uma blindagem que até então o Mano não tem. A promessa que a gente tem é de alguns treinos abertos, é de um Antônio Dutra Júnior, que é o vice de futebol, sendo um cara que fala mais com a imprensa e automaticamente com o seu torcedor. Do próprio Pelaip falando mais, se comunicando mais com a imprensa e automaticamente também com a torcida do Grêmio. Agora, eu estou dizendo para vocês o que eu compreendo, que seja até mais conveniente para usar um termo que seja um termo da moda. Eu ouvi de algumas pessoas do Grêmio o seguinte, não dá para fazer aposta. Se o Grêmio fosse buscar, por exemplo, o Tite não seria uma aposta, mas o Tite é um técnico que custa pelo menos 2 milhões por mês, um dinheiro que nesse momento o Grêmio
precisa ter para reforçar e não para pagar 2 milhões por um treinador. O Tite, e tá falando aqui um cara, eu sou muito fã do Tite, vocês sabem disso. O Tite no Flamengo não conseguiu fazer o Flamengo andar, aquele super Flamengo. E aquele super Flamengo só andou quando o Tite saiu e entrou lá o Felipe Luiz, que também é uma verdade. Um segundo ponto, tá? Não sendo o Tite, seria o André Jardine, técnico também muito valorizado, ganhando mais de 3 milhões lá no América do México. Difícil de buscar. Não sei nem se ele quer voltar ao Brasil. Um outro técnico, Luiz Castro, foi um nome até pensado internamente, inviável financeiramente. É um cara que, se tu oferecer hoje 4 milhões, talvez ele não aceite trabalhar no Brasil. Então, tu vai apostar no Rafael Guanais, do Mirassol, que eu nem sei se quer sair do Mirassol. Tu vai apostar em técnicos emergentes, como o Thiago Carpini, que está no Juventude. Ou seja, é muito complicada realmente essa equação. Bom, uma coisa eu separo. Eu não gostaria de que o Mano Menezes fosse o técnico do Grêmio para a próxima temporada. O que eu estou trazendo aqui são coisas que eu ouvi nos bastidores e que me levam a ter certeza de que, assim como o Paulo Pelaipe já é o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio para 26, o técnico Mano Menezes também já é o treinador para a temporada de 26. Não me agrada, sendo muito sincero. Eu estou tentando compreender como uma nova gestão que tem um campeonato brasileiro começando já no dia 28 de janeiro. Eu nem estou falando do gauchão, que começa no dia 11 de janeiro. Então tu tem que contratar jogadores, tu tem que tentar equalizar, filtrar um pouco o elenco, porque alguns precisam ser dispensados. Tu tem pouco tempo para isso. E trazer um novo treinador seria o início de um novo trabalho, começar do zero. E por isso que eu estou entendendo que talvez seja o melhor caminho, embora eu não concorde com a permanência do Mano. Mas eu aposto com vocês tudo que vocês quiserem. Como o Mano Menezes é o técnico do Grêmio, também para começar o ano de 2026. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Beijo, até daqui a pouco.